Queridos, nós vamos agora fazer a reflexão da palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos, depois fazermos uma exposição sobre as bênçãos advinda ou oriunda da relação da adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 3 até o versículo de número 7. Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao versículo de número 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Que Deus se digna a nos abençoar nesta noite com essa escritura lida e também com a exposição da mesma. Feche os seus olhos e peça a Deus que nesta noite graciosamente ministre ao seu coração, porque eu confesso que não tenho essa capacidade. Aliás, nenhum pregador tem. Nós podemos falar aos seus ouvidos através da amplificação desse equipamento de som, mas lá na sua alma, no seu coração, só Deus é que pode falar. Então, peça a Deus graciosamente que nesta noite Ele ministre a sua alma, enquanto eu falo aos seus ouvidos a santa palavra do Senhor. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por esse imenso privilégio a nós concedidos graciosamente através do teu Filho Jesus Cristo, na sua obra meritória na cruz do Calvário. De servir a ministrar nossas almas hoje à noite, que tanto carece de ti. Pedimos também pelos internautas, aqueles que estão ouvindo, participando deste culto, que o Senhor possa falar também aos seus corações nesta noite. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, o teu povo em geral. Assim nós oramos, assim nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, todos nós sabemos pela Bíblia que Deus é o Criador. Deus criou todos os seres humanos por obra exclusiva da sua vontade e da sua graça. Dentro da criação de Deus encontra-se a mais importante, que é justamente os seres humanos. Os homens, as mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Há um ditado no interior que diz: todo mundo é filho de Deus, mas não é bem assim. Vou tentar nesta noite explicar pela palavra de Deus que esta bênção da filiação, essa bênção da adoção que a palavra de Deus nos revela, é exclusiva daquelas pessoas que um dia, pela graça de Deus, conseguiram ouvir o Evangelho, crer nele e aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Esses sim são os filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Esse texto que foi lido, Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia, e Paulo, depois de tratar a questão da lei, porque os irmãos estavam tentados a voltar ao judaísmo, e Paulo começa a mostrar pela palavra de Deus que o Evangelho é melhor. O Evangelho ele cumpre toda a lei e apresenta para o ser humano uma perspectiva eterna de felicidade plena na relação com Deus. E aqui ele diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar, comprar, para pagar o preço de nossa eterna redenção,
para que a gente recebesse a adoção de filhos. Aí disse Paulo: e porque vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Ou seja, Deus é meu Pai, Deus é meu papai, Deus é Pai, né? E essa relação, queridos, é uma coisa que foge da nossa compreensão, porque Deus graciosamente resolve, decide nos fazer seus filhos com todos os compromissos que uma paternidade responsável permite fazer. Quer dizer, nesta aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo, nos chamando para esta relação de filhos, né? Nós temos muitas coisas, irmãos, que a gente é contemplado e abençoado por Deus. Eu queria nesta noite falar sobre justamente essa questão das bênçãos decorrentes da filiação, ou seja, da adoção de filhos. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus é Pai. A paternidade de Deus é um tema teológico bem claro, bem definido nas Sagradas Escrituras. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único Filho que Deus gerou. Tu és o meu filho, hoje te gerei, geração eterna, possuidor da mesma essência e dos mesmos atributos. Mas aí vem a bênção para nós, seres humanos, em que Deus resolveu também adotar por filho daquelas pessoas que acreditassem na mensagem do Evangelho e a aceitassem. Olha, a bênção é tão grande que João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte: abra sua Bíblia, pode acompanhar se assim achar conveniente. Ele começa, eu penso que neste momento João estava cheio da graça de Deus e com tanta alegria, ele diz o seguinte: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, nessa noite eu queria pontuar algumas dessas bênçãos decorrentes desta adoção, já que eu penso, que todos que se encontram aqui nesta casa, ou a grande maioria, já foram adotados na família de Deus, estão debaixo de bênçãos especiais que nós chamamos assim de retratáveis e irrevogáveis. Deus resolveu abençoar você como filho, e eu queria pontuar isso para a sua edificação nesta noite e para a glória de Deus. A primeira coisa, queridos, é que essa relação nos possibilita um cuidado especial de Deus para com as nossas vidas. Coisa linda, né? Cuidado. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Nos mínimos detalhes de nossas vidas há um cuidado especial de Deus. Os olhos de Deus estão voltados para os seus filhos. Eu escrevi uma vez, fiz um quadro no Facebook dizendo o seguinte: Deus não tem nenhum compromisso com um homem que está morto em seus delitos e pecados. E Deus tem grandes compromissos com aqueles que um dia aceitaram o Evangelho e foram transformados, digamos assim, foram galgados à elevadíssima posição de filho de Deus. Um pastor muito amigo meu, ele disse que o grande título que Deus dera ao homem é ser servo de Deus. Eu, com muito respeito, discorri dele, que era mais velho do que eu, o grande título que Deus concede aos seres humanos é justamente o título de filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Porque a relação de servo e senhor é a relação humana de outro obedece. A relação de pai para com o filho e filho para com o pai é completamente diferente. Nós temos uma experiência humana, os pais que estão aqui, que são casados e têm filhos, sabem disso. Todos sabem que nós somos pais responsáveis pelos nossos filhos, cuidamos deles. Pelo menos eu me considero um pai responsável.
vivo em função dos meus filhos. Tudo que eu construí na vida para eles. Não tem. Esse é o meu alvo. Além, primeiramente é Deus, depois a minha família. Primeiramente Deus, depois a minha família. Eu não faço o inverso, não. Que eu acho que isso é bíblico, né? E tudo é para eles. Aí imagina um miserável pecador como eu, tem essa afeição natural, como todos aqui nesta noite têm para com seus filhos. Imagina os amados irmãos, o cuidado que Deus tem para conosco. Davi disse em certa ocasião: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém? Tu és o meu auxílio, disse ele, e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Lá no Salmo 55, versículo 22, também diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, queridos, eu queria nessa noite falar ao seu coração, à sua mente, né, para que o Espírito fale também ao seu coração, se assim for de sua vontade, que você é uma pessoa especial nesse programa divino e Deus cuida de você. Saiba disso. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa que foi adotada por Deus, está numa relação especial com Deus, e o cuidado de Deus é constante para com a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia passar a noite citando diversos textos, mas tem outras coisas aqui. A segunda coisa é a proteção divina. Nós estamos vivendo uma época muito perigosa, muito difícil, muito complicada. Há uma insegurança generalizada, não é verdade? Por exemplo, mesmo sendo crente, tendo todas as, digamos assim, as precauções necessárias, a casa gradeada, né? Quando eu estou aqui, vou para casa, eu digo, olha, ligo geralmente, olha, estou chegando aqui a 10 minutos, justamente o pessoal já ir abrindo os portões, para quando chegar, rapidamente entrar, esconder o carro, fechar. Mas, irmãos, se Deus não proteger as pessoas, como é que isso poderá acontecer? Mas eu queria dizer que Deus, Ele resolveu, por si mesmo, lhe dar esta bênção da proteção. Nada acontece na vida de um cristão, querido, se Deus não permitir ordenar que aconteça. Louvado seja Deus por isso. Ninguém mexe em você, ninguém atinge você, a não ser que Deus permita. Se Ele tiver um propósito de trabalhar com a nossa vida, de levar uma experiência mais profunda, Ele permite às vezes, mas a regra geral é que Deus, Ele protege o seu povo, e nenhuma arma levantada contra ti prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Contra este povo não há encantamento, irmãos. Balaão foi seduzido por Balaque, ou melhor, comprado por Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando ele sobe a colina, ele vê o povo de Israel, ele não teve coragem de amaldiçoar. Ele diz: este povo é um povo abençoado por Deus, e mesmo que se eu amaldiçoá-lo, Deus transformará a maldição em bênção. Louvado seja Deus por isso. É preciso que você tenha esta consciência para você descansar na proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso escudo, ou melhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Olha, o salmista está vendo aqui um soldado, um escudo que o amparava de qualquer seta do inimigo. Os soldados tinham dois tipos de escudo, pelo menos a gente percebe na literatura, nos filmes, assim por diante. Um pequeno, né, que eles iam para a batalha, no campal, e outros, irmãos, que eles cobria completamente eles, protegia totalmente, né? Pois é, então Deus é esse escudo, saiba disso, viu? Nenhuma seta inflamada do inimigo vai lhe alcançar, porque Deus é quem lhe protegerá. Louvado seja Deus por isso, né? Diz assim a palavra do Senhor: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Amém? Querido, Jesus, ele fez uma oração poderosa que foi como se fosse um escudo protetor para que ninguém atingisse a sua igreja, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, é a propriedade que ele comprou com o seu precioso sangue, e ninguém mexe, ninguém toca, a não ser que ele permita e ordene que assim aconteça. Diga amém, irmãos. Amém. São João diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, quer dizer, não vive na prática constante do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Pelas Escrituras a gente percebe que Satanás tem uma sede para estragar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o texto sagrado diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus por isso, porque Deus, ele protege os seus filhos, protege o seu povo, protege a sua igreja, e isso traz para nós um conforto muito grande, queridos, que nada acontece na nossa vida se Deus não permitir ou assim ordenar que aconteça. Olhando as Sagradas Escrituras, você vai observar uma experiência lá no Velho Testamento, que o exército da Síria, não é da Síria, cercou a cidade de Samaria. E o profeta Eliseu estava numa casa, ele e a pessoa que ele serviu, o jovem. E quando o jovem acordou, quando abriu a porta, ele viu a cidade cercada. Ele disse: e agora, meu Senhor? Aí Eliseu disse o seguinte, ele diz assim: ai, meu Senhor, o que faremos? E ele disse: não temas. Amém? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então ninguém toca, ninguém mexe, é um povo protegido por Deus. Então descanse, irmão, não tenha medo de nada, né? Aí vai acontecer, vai não, irmão, está tudo sob controle. E se acontecer, porque vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. Amém? Tudo que vem de Deus é bom, mesmo que seja aquele momento difícil, aquela dificuldade que às vezes acontece, que a gente fica perplexo, mas saiba, os irmãos, que tudo está sob o controle soberano de Deus. Louvado seja Deus, porque Ele protege o seu povo. Ele fez uma aliança para com o seu povo. A outra bênção decorrente da adoção são as provisões de Deus. Amém? Davi disse em certa ocasião: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é o provedor do seu povo. Davi tinha muita razão quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, irmãos, Ele sabe das minhas e das suas necessidades. Pode ser que alguém aqui nessa noite está aflito, angustiado, e aí o que vai acontecer? Querido, tudo está sob controle, porque Deus é o provedor do seu povo. Louvado seja Deus por isso. As portas vão se abrir. Depois a gente vai ouvir a experiência da irmã Glaucideise, parecido com a de Bruno. Ela vai testificar da misericórdia de Deus. Deus leva para um canto para abençoar, depois traz de volta para junto do marido de uma pessoa. Louvado seja Deus da igreja, irmão. O nosso Deus é o Deus provedor, é o Yahvé, o Javé Jiré, é o Deus Jeová Jiré. Deus proverá. Porque o Senhor Deus, disse o salmista, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará
evidentemente, para ser abençoado com as providências de Deus, tem que andar direitinho, né? Tem que andar nos caminhos do Senhor. Paciência, né? Porque senão você vai incorrer na última ação que eu vou explicar aqui, dessa relação da paternidade de Deus ou da adoção de filhos. Daqui a pouco eu explico. Muito bem. Elias era o profeta de Israel, e bravo. Elias não alisava a cor de ninguém. Talvez Elias não adorasse muito, fosse um pastor de uma igreja hoje, né? Pois é, Deus levantou Elias para apontar o pecado do povo de Deus. Ele foi um ferrenho opositor do rei Acabe, porque Acabe não andava nos caminhos do Senhor, porque a mulher de Acabe, a Jezabel, levava Acabe para o pecado, para o afastamento de Deus. E Elias traz uma grande palavra contra Israel: não vai chover na terra daqui a 3 anos, a não ser que eu ordene. A pessoa, Deus mandou dizer isso, e foi embora. Então Deus mandou que ele fosse lá para um ribeiro de Querite e ficasse ali, bebendo água do ribeiro. Agora veja a coisa maravilhosa, como Deus faz. Deus ordenou que os corvos, as aves de rapina, levassem pela manhã e à tarde pão e carne. Pela manhã e tarde, pão e carne, pão e carne. Não faltou a provisão de Deus para o profeta. Onde eles pegavam aqueles pães e aquela carne, nós não sabemos. Podemos imaginar, né? Um vendedor de pão talvez estivesse lá, o povo vinha, pegava um e desaparecia, para levar para um profeta de Deus que estava passando necessidade. Querido, Deus é o provedor. E o texto sagrado diz, irmãos, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Isso é que Deus é o Deus provedor da igreja, queridos. Essa promessa, essa relação que Ele tem com o seu povo, o faz comprometido com Ele, de ser o grande provedor da igreja. Louvado seja Deus por isso. Às vezes eu fico só observando o que Deus está fazendo, encaixando as coisas com a membresia da igreja. Outro num cantinho, outro no outro, muito ou pouco, mas Deus vai fazendo as provisões. Louvado seja Deus por isso. Aí depois que o ribeiro seca, aí Deus manda ele para uma determinada cidade chamada Sarepta, e dizendo o seguinte: uma viúva vai te sustentar. Já pensou? O profeta chega lá, procura a porta da viúva, não tinha nada, mas tem um pinguinho de farinha na panela, um pinguinho também. Pinguinho é uma linguagem nordestina, né? Eu sei que está me ouvindo na internet, lá no Rio de Janeiro e São Paulo, é isso aí, um pinguinho de farinha, um pinguinho de azeite, e o profeta diz: só tem isso aqui, vou comer e vou morrer, não tem mais o que fazer. A fome era terrível, mas ele disse que a farinha da panela não te acabará, nem também o azeite da botija irá faltar. Mas disse uma coisa: faz primeiro um bolinho para mim. Aquela mulher confiou, o que tinha, fez para o profeta. E queridos, a Bíblia diz, queridos, que comeram até o tempo que Deus permitiu, porque a farinha da panela não se acabou, nem também o azeite da botija se acabou. Por quê? Porque Deus é o Deus provedor. Assim Ele vai fazer com você nessa noite. Louvado seja Deus por isso. Confie no Senhor, porque a provisão de Deus é uma realidade para os seus filhos. Amém? Esta bênção é sua. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, Elias, no caso, eu falei Eliseu, não, Elias, né? E ele e a sua casa, comeu ela, ele, o profeta, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério do profeta Elias. Esse é o nosso Deus, louvado seja Deus por isso. Mas vou continuar. O livramento do Senhor, né? Às vezes a gente se encontra em cada situação enrascada e olha para frente, à direita, à esquerda, para trás e não tem jeito. Mas tem, querido. Tem, porque o nosso Deus é o Deus do livramento. Louvado seja Deus por isso. Quando menos se espera, chega o livramento da parte do Senhor. Ele não falha. Ele não falha. Eu estou dizendo aos irmãos pela palavra do Senhor que Deus não falha. Você está passando dificuldade, as coisas estão ruins, saiba que Deus é o grande livramento, é o seu livramento. Ele vai dar livramento, não sei como, mas vai, irmãos.
Ele move os seus anjos, céu e terra, para atender ao seu povo que está em perigo e dificuldade. E clamou este pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e são os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. A sua dificuldade, Deus está vendo, querido. Ele está olhando para você com um olhar diferenciado. Desses 6 bilhões de pessoas na face da terra, você é especial aos olhos de Deus. Ele cuida, Ele protege, né? Ele livra. Glória a Deus por isso. Ele faz as provisões, né? Deixa eu ler aqui um texto. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Aí eu gosto muito de ouvir Ebenezer, né? Quando canta aquela, fala Daniel, as irmãs do Ebenezer aqui, né? Sabem disso, né? Daniel foi caluniado e jogado numa prisão para ser tragado por leões famintos. Eu tenho até pena daqueles leões, né? Não existe mais, né? Se pensavam que iam satisfazer a fome que eles tinham com o corpo, a carne do profeta, não aconteceu não, meus queridos. Porque o texto diz que os bichinhos ficaram tão quietinhos, né, perderam a fome, porque ele deixava os animais famintos, né, para quando a vítima fosse lançada, estraçalhava no segundo, como aconteceu com algumas pessoas que caluniaram Daniel. Esse é o nosso Deus, que vai no momento mais difícil, ali Ele repreende o inimigo e livra o seu povo, louvado seja Deus por isso. E veja o decreto que Dario colocou. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temem perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Estão lembrados de Pedro? Às vezes acontece na vida da igreja que o inimigo lança-se sobre ela para perseguir a igreja. Ele pega Tiago, irmão de João, e corta o pescoço dele, degola. Mas por que um apóstolo jovem ainda, de uma maneira prematura, vai para o martírio? Porque Deus permitiu. Porque ele pegou Pedro também e queria fazer a mesma coisa, porque aquilo agradava os judeus. Só que diz a Bíblia que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Deixa eu abrir só um parênteses. Nunca mais lhe vi no culto de oração, estou com saudade de você. Porque sabe, quando a igreja ora, as coisas acontecem, louvado seja Deus por isso. Quando nós oramos como comunidade, Deus ouve também a oração individual, e Ele responde à oração da igreja. Quantas orações nós fizemos daqui pelos irmãos que estão aflitos, angustiados, e Deus fez a provisão, o livramento, louvado seja Deus por isso. Vem orar conosco. Terça-feira nós temos um culto de oração, de 7h30 até as 9 da noite, estamos ali clamando e buscando a presença do Senhor. Pois é, então Pedro estava na prisão só que, irmãos, diz a Bíblia, de repente, chega um anjo do Senhor naquela prisão, ela é iluminada, as cadeias que amarravam de Pedro são desfeitas, o portão se abre automaticamente e Pedro sai. Aí diz a Bíblia o seguinte: e saindo o seguiu o anjo, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou deles. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então Deus, Ele livra o seu povo. Está na enrascada, está com dificuldade,
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, Ele vai agir e vai dar libertação, louvado seja Deus por isso. Amém? Para não ficar só nas coisas materiais, vamos pensar também na herança que Deus já reservou para os crentes dos céus, irmãos. Porque o texto diz que sois filhos, sois herdeiros de Deus. O que é um herdeiro? É a pessoa que tem direito a uma herança dos seus pais. Você tem alguma coisa, algum bem, quando você partir deste mundo, vai ficar para quem? Para os seus filhos. O cônjuge, os filhos. Se o cônjuge falece o outro, vai ficar para os seus filhos. Essa é herança, é direito. Direito, é garantia. Pois é. Então, irmãos, diz o texto, assim que já não és filho, se já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí diz aqui a Bíblia, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, Deus é meu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Então você tem a herança do céu. Essa herança ninguém toma, é inacessível. É uma herança tão gloriosa que Paulo disse o seguinte: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são as coisas, e que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os seus filhos, para os que o amam, louvado seja Deus por isso. E para encerrar, eu sei que muitos não gostam do que eu vou dizer, mas essa relação de filhos, pai e filhos, implica também na disciplina do pai. E agora, né? Ele está pensando que você está solto? Tá não, querido. Tá não. Qual é o pai aqui dessas crianças que estão aqui na igreja? Se o filho errar, o pai não corrige. Só se for irresponsável. Porque essa nova pedagogia que estão querendo, aí que as crianças mandam dos pais, isso aí não é bíblica não. É não. É não, irmãos. A Bíblia orienta que os pais disciplinam os seus filhos. A estutícia, diz o sábio Salomão, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugenta dele, o dela. Eu fui disciplinado quando era criança e não tornei doido nem bandido não. Dou graças a Deus que meu pai pegava pesado, seu cavalcado. E pegava pesado mesmo, porque eu não faço isso com meus filhos, que ele fazia comigo. No interior ele dava um cascudo que eu ia lá no outro mundo e voltava. Eu nunca fiz isso, lá no cinturãozado, né, Júnior? Ele não, mas Dona Ana levou mais. Pois é, você está pensando que nessa relação de Deus não chega junto de você, quando você erra? Eu vou dizer uma coisa muito séria à igreja. A Bíblia diz: se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. A disciplina é uma bênção de Deus, irmão. Mas tem gente que você começa a reclamar, fica com raiva, couriçado, com raiva. A disciplina faz parte da relação, queridos, e Deus disciplina o seu povo. Teve casos aqui na igreja, queridos, que eu e os oficiais, nós nos julgamos incompetentes para resolver a questão. Eu disse que eu prefiro 1000 vezes liberar o culpado do que punir o inocente. Porque se eu liberar o culpado, Deus não vai liberar. E se eu punir o inocente, eu estou numa enrascada, porque Deus com certeza não vai aprovar e eu vou ser disciplinado por Deus. Saiba disso.
A disciplina faz parte dessa relação, não tem como tirá-la, irmãos. Deixa eu ler um texto aqui. Olha, esse negócio dessa disciplina de Deus, olha, desde a época de Jó, o livro de Jó, a história de Jó, é uma história que aconteceu no período patriarcal. Dizem que ele era contemporâneo de Abraão. Escuta o que é dito no livro de Jó aqui. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Louvado seja Deus por isso. Lá em Deuteronômio diz assim a palavra do Senhor: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Diz Salomão: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, e nós da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aí o que é que o escritor dos Hebreus diz sobre isso? E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Quem é o... Porque que filho há em que aqui o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne que nos corrigiu e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele na verdade nos repreendia por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este Deus para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então a disciplina de Deus faz parte desse processo de santificação na vida do cristão. É por isso que o salmista diz: foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. Olha, você que está aqui, você que é crente, você é filho de Deus, saiba, se você estiver no caminho errado, aos olhos de Deus, Ele vai chegar junto de você, cedo ou tarde. Não escape, irmãos. É um pai atento à sua família, aos seus filhos. Deixa eu contar. Eu não vou contar meu pecado, né? Aí a televisão e os irmãos, por favor, né? Mas eu acho que eu estava incorrendo no erro, porque um dia eu vinha lá, André, meu carro, a irmã Virgínia, Maria Liana e eu de Júnior. O carro estava lotado, era um Gol, né? Relativamente novo. Quando André disse: tá aí, eu vou dormir na igreja. Dormir na igreja? Leva pelo menos um colchão. Aí ele levou um colchonete e botou entre ele e aquela parte da frente do carro, caberia, aquele negócio ali. Muito bem, eu vim de casa, vim para o seminário. Quando eu dobrei no contorno ali da Seara, quando eu dobrei à direita, quando eu acelerei o carro, eu vi um carro na contramão, de noite, a boca de fogo. Pá! Pronto. Acabou o carro. Aí nada aconteceu com o menino, só comigo. Quebrei 2 costelas. Eu consegui me desvencilhar do cinto de segurança, abrir a porta e me arrastar para o chão. E fiquei lá. Aí juntou muita gente. Aí chegou alguém e disse o seguinte: tenha calma, rapaz, não sei nem quem foi. Tudo está sob controle, já providenciamos a ambulância. Tudo bem. Graças a Deus, a camisa de André, irmãos, o negócio é tão violento que a camisa dele, aquelas camisas dele, essas modernas de nylon, como a de Júnior, assim, chega, ficou listada, assim, queimada. Se não fora o colchão, foi airbag dele. Como aquele carro não tinha airbag. Mas o importante foi que lá chegou alguém, lá em casa, um pastor, que eu nem conhecia, desse Canela de Fogo, né?
Mas ele não profetizou não, ele apenas leu a Bíblia, viu? Aí ele disse umas palavras que eu fiquei assim, calado e refletindo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Louvado seja Deus. Querido, Deus disciplina o seu povo. Não guarde pecado no coração. Errou, confesse a Deus e restaure os relacionamentos, porque você não vai escapar do castigo da mão de Deus não contra você. Não adianta ninguém se esconder na casa do Senhor. Não adianta ninguém fazer manobra, porque Deus está vendo, irmãos. E vai chegar junto, cedo ou tarde. É por isso que eu não gosto de guardar pecado no coração. Ou logo pedir perdão, tenha misericórdia, me ajude. E se errei, se tiver cometido alguma injustiça, eu tenho no meu coração chegar, me perdoe que eu errei. Eu estou tratando com Deus, irmãos. Os nossos erros, antes de ser erro contra alguém, é com Deus. Quando Davi cometeu aquele pecado horrível, quando Deus o chamou à responsabilidade, o que é que ele disse? Pequei contra ti, e somente contra ti fiz o que não estava correto. Ele tinha pecado com a mulher de Urias. O problema dele foi no nível pessoal, de pessoa, uma relação pessoal. Mas antes de tudo, é um pecado contra Deus. Qualquer pecado, já disse isso, antes de ser uma ofensa contra outra pessoa, é uma ofensa a Deus, a sua santidade, e a gente precisa corrigir. É por isso que Salomão disse: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Davi, pelo que dá a entender no Salmo 32 e 51, ele demorou um pouquinho entre o pecado e a confissão. Ele disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, o meu humor se tornou em sequidão de estio, porque de dia e de noite a tua mão pesará sobre mim. Confessei do meu pecado, aí tu perdoaste a maldade do meu coração. O segredo está nisso, irmão, que é uma vida poderosa, uma vida abundante. Confesse as suas falhas, a não ser que você não esteja, aí eu fico quieto. Mas como São João, Tiago diz, todos nós tropeçamos em alguma coisa, e João é mais atrevido, diz assim: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então aconselho a você ter cuidado nessa relação, ou melhor, aconselho a todos, inclusive a mim, quando eu me eximo da responsabilidade minha diante de Deus, diante da igreja. Errou, procura o Senhor, porque Ele perdoa os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso, amém? Lembre-se que você é um filho da luz e deve andar como filho da luz, andar uma vida direita diante de Deus, não com subterfúgio, com maquinações, uma vida limpa na presença de Deus, porque ninguém se esconde da presença de Deus. E Deus é um Deus justo, e chega junto, Ele é Pai. Eu disciplinava o meu filho quando estava errado, sabe que Deus não vai disciplinar você, não é? A menos que você peça perdão e restaure os relacionamentos para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Pois é, então essa relação, esta adoção, dá tantas garantias para nós de que? De cuidado, proteção, livramento, provisões, herança eterna, mas também implica nesta questão da disciplina do Senhor, que todos, diz a Bíblia, são feitos participantes, todos sem exceção, pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, seja lá quem for, todos estão sob a ação disciplinar de Deus. Lá em Apocalipse encontramos uma expressão pesadíssima, que Deus diz: ferirei de morte os filhos ou melhor, os seguidores de uma mulher profetiza dentro da igreja que está
está ensinando o povo a se prostituir, a andar longe do Senhor. Ferirei de morte. E se vocês vão participar da ceia daqui a pouco, a Bíblia diz aí, né? Se não houver uma celebração de uma forma que agrada ao Senhor, atrai o quê? Doença, frieza espiritual, morte prematura, está escrito na palavra de Deus. Mas, irmãos, isso não deve ser motivo para a gente chegar e desprezar a ceia do Senhor, não é só confessar. Por que antes da gente celebrar a ceia, eu peço para os irmãos fazerem uma reflexão, né? Aquele minutinho, pedir que Deus dê graça para a gente participar da ceia de uma forma que Ele agrade, para não atrair a ira de Deus sobre a igreja. Deus é Pai, queridos. Diga comigo, Abba Pai. Muri não. Abba Pai. O Deus é meu Pai. Louvado seja Deus, né? Você pode orar, Pai nosso que está nos céus. Invocar a Deus como Pai, né? Porque Ele cuida de você, protege, faz as provisões, livra. É o Deus que está tão juntinho da sua igreja. E às vezes a gente fica até embaraçado com a sua presença. Que Deus te abençoe, querido, e dê graça nessa noite, você continue firme nos caminhos do Senhor. Nós estamos nos despedindo, né, dos irmãos internautas. Agora que Deus abençoe, que tenha uma semana em paz, e se tiver aqui em João Pessoa, não tiver nenhuma igreja, vem nos visitar na terça-feira no nosso culto de oração, e domingo estaremos aqui novamente celebrando ao Senhor nosso Deus. Bem, querido, vamos fazer oração? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, porque hoje é um dia de restauração e de renovação da igreja. Diga amém. Deus está presente, se ouviu a palavra, esse cuidado de Deus, a bênção de Deus, e também essa severidade de Deus a tratar o seu povo. Peça a Deus misericórdia, e diga, Senhor, eu quero ser um filho que te agrade, quero viver uma relação amorosa contigo, de obediência, de santidade, de serviço, porque eu sei que isso te agrada, e ore, e assim nessa direção em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco nesta noite, queremos, ó Deus, te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, por essa relação tão especial que aprova o Senhor ter com a sua igreja, adotando os crentes em Jesus Cristo como filhos por Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor continue ajudando a nossa igreja, nossas vidas, nossas famílias, e levando-nos, ó Deus, para um momento mais íntimo contigo. Tu és o nosso Pai, Abba Pai. Deus é o nosso Pai, é o nosso Papai. E nós te louvamos nesta noite por essa relação e pedimos que nos ajude a vermos a vida de filhos que realmente te agrade, filhos da luz, andando como filho da luz. Assim nós oramos, assim nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.